Muito bem. Estamos todos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui para falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor ou uma pastora, porque eu ajudo cristãos a falarem inglês fluentemente com a ajuda da Bíblia. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, quanto mais nós meditamos, estudamos na palavra do Senhor, quanto mais ouvimos pregações, né? Participamos de escolas dominicais, ouvindo e estudando a palavra do Senhor, mais crescemos em fé. E com o inglês é a mesma coisa. Se você se expor ao inglês, não só estudando, mas ouvindo música, assistindo filmes, séries, vídeos, se expondo, também estudando, mas principalmente ouvindo a língua inglesa, isso vai te levar à fluência no inglês. E a minha missão é fazer com que você chegue à fluência no inglês através das histórias bíblicas. Então, as histórias bíblicas, elas são fascinantes, que nos trazem tantos ensinamentos. Se você passar a estudar a palavra do Senhor em inglês e português, isso será uma ferramenta poderosa que vai levar você à fluência no inglês, mas também a palavra do Senhor, certo? E nós estamos aqui hoje porque nós vamos continuar aquela incrível história do rei Davi, não é mesmo? Davi, ele era somente um jovem quando ele foi ungido pelo profeta Samuel para se tornar o segundo rei de Israel, certo? Então, today we're going to carry on, yeah, with King David's story, right? So David was only a young man when he was anointed by prophet Samuel to be the second king of Israel. Davi, né? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui esse ventilador que vai fazer com que eu fique tossindo muito, né? Então vamos lá. Então, Davi, filho de Jessé, e neto e bisneto de Ruth. Vocês lembram da linda história de Ruth? Que deixou a sua terra para acompanhar a sua sogra e acabou se casando com Boaz, né? Então, David, né? He's the youngest Jesse's son, the young son of Jesse. Né? Jesse had 8 sons, and David was also Ruth's great-grandson. Né? Remember Ruth? Yeah, the beautiful love story of Ruth. Ruth that decided to leave her hometown to accompany her mother-in-law, yeah, that was going back to her land, and she ended up getting married with Boaz, ok? É uma história que a gente já viu. Então, o Davi, né? Então tá caindo aqui, só um minutinho. Ok. Vamos voltar aqui. Opa! Vamos voltar aqui. Né? Tem uma interrupção aqui. Bom, então, Davi, ele tinha 7 irmãos, não é mesmo? E ele era o mais jovem de todos eles. E o que ele fazia?
ele cuidava das ovelhas do seu pai. So, David, the youngest, yeah, of 8 brothers, yeah, so he had 7 other brothers, and what was his job? He used to take care of his father's sheep. Né? E os 3 irmãos mais velhos do David, eles estavam no exército de Israel. Então, eles eram ali soldados do rei Saul, não é mesmo? So, né? David's his 3 eldest brothers, né? They were warriors. They were in the army of King Saul. Né? E naquela época, Israel estava em guerra com os filisteus. Né? Então, naquele dado momento, você sabia que eles já estavam em posição de guerra, eles já estavam ali na linha, né? Na primeira linha ali de guerra, para entrar em guerra. Nós tínhamos os soldados, os guerreiros, do lado dos filisteus, numa colina. Do outro lado, nós tínhamos os israelitas, né? Que estavam só sendo separados ali por um vale. Então, eles estavam prontos para guerrear. Né? So, at that time, Israel was at war with the Philistines, yeah? With the Philistines. So they were just about to start the war, right? So they were positioned, yeah, in the front line, yeah. One side you had the Israelites, and the other side you had the Philistines, right? Ready to get into battle, and they were just, yeah, between them there was just a valley, ok? Deixa eu ver o pessoalzinho que vai chegando aí. Jurema, Aline, boa noite para vocês. Certo? Então, naquele momento que eles estavam prontos para iniciar a guerra, o que acontece? Né? Golias, que era um grande guerreiro não só em experiência, mas também em estatura, né? Em estatura, né? Ele simplesmente dá um passo à frente e diz o seguinte: poxa, por que nós vamos guerrear? Por que nós vamos derrubar tanto sangue? E aí ele diz o seguinte, né? Ele, naquele momento, ele coloca as regras do jogo. Vamos fazer o seguinte, nós, né? Não, boa noite aí também para o Francisco aí no Instagram. Vamos fazer o seguinte, vocês me mandam um dos seus guerreiros, um dos seus soldados, para que ele venha aqui comigo guerrear, certo? E se ele conseguir me matar, se ele me vencer, os filisteus vão servir vocês. Mas se eu o matar, se eu sair vitorioso, então os israelitas é que vão nos servir. So, what happened? Right? So at the moment, just about to start the battle, right? So this Philistine, Goliath, who was a champion, he was a great warrior, not only, in capacity, in ability, but also in height. In height. Yeah? And then he said, why are you going to start this battle? Why are you going to shed so much blood? Yeah? I tell you one thing. Instead of getting into this battle, choose a man to come with me, yeah, and fight against me. So it's going to be your man against me, right? Now, if your soldier defeats me, if your soldier kills me, then the Philistines will serve you. But if I kill your soldier, your warrior, if I am a victor, then you will have to serve us. Imagina. Vocês têm ideia de qual era a estatura
de Golias? Porque ele era conhecido como o gigante Golias. Vocês têm ideia? Coloca aí nos comentários para mim. Vamos lá. Eu quero saber qual era a estatura de Golias. Porque, afinal de contas, as pessoas, os soldados, o temiam, né? Porque ele era muito grande. Qual era a sua estatura? Vamos lá? Vocês aí, Facebook, YouTube, Instagram, qual era a estatura de Golias? So I want to know, Goliath's height. Yeah? How tall was Goliath? Yeah? How tall was Goliath? Yeah? Because all the warriors were afraid of him. So he must be very big. Deixa eu ver. Temos aqui a Aline respondendo aqui que ele tinha uns 3 metros. Very good, né? Porque ele tinha 2,90. Isso mesmo. E a Jurema aqui também concordando, uns 3 metros, é isso mesmo. Ele tinha 2,90. Olha só, quando Golias desafiou o exército de Israel, que estava ali pronto para a batalha, sendo liderado pelo rei Saul, todos os soldados ali ficaram muito temerosos. Muito. Por quê? Porque Golias era um campeão, ele tinha muita experiência e ele era muito alto, né? Quase 3 metros de altura. E olha só, o próprio rei Saul também ficou com muito medo. E ele, o rei Saul, era um homem alto. Ele tinha uma estatura acima da média. Podemos dizer até que ele era o mais alto entre os seus guerreiros. Porém, o próprio rei Saul também ficou com muito medo. Sabe por quê? Lembra que na segunda-feira, quando Davi foi ungido para ser, né, o próximo rei, o segundo rei de Israel, né, ele foi ungido ali pelo profeta Samuel. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E naquele mesmo momento, o Espírito do Senhor saiu de o rei Saul. E um espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou então do rei Saul. Então toda aquela coragem que ele tinha, parte dela, certo? Porque ele já não tinha mais o Espírito do Senhor sobre ele. Very good. So, what happened? When Goliath defied the army, all the warriors there, they were very afraid, including King Saul. And King Saul was a tall man, much taller, right, than most of his warriors. Yeah? However, he was also afraid because when Prophet Samuel anointed David to be the next king of Israel, at that moment, the Spirit of the Lord came upon David. Yeah? And at that same moment, the Spirit of the Lord departed from King Saul, right? And an evil spirit sent by the Lord came upon him. So he wasn't that courageous man anymore, right? So everybody was afraid of Goliath. And Goliath was setting the rules of the game. Okay? E olha só. Quem iria então guerrear contra Golias se todos estavam tão temerosos, né? E você sabe que quando a gente tem medo, parece que o inimigo percebe. Porque quanto mais medo a gente tem, parece que mais ele vem nos atormentar, nos aterrorizar, certo? E foi exatamente isso que aconteceu com Golias, right? So Goliath noticed that everybody was afraid of him. So the more fear, yeah, he noticed in the Israelites, the more he would come, step forward to defy them.
Vocês sabem? Outra perguntinha para vocês. Vocês sabem durante quantos dias Golias atormentou, desafiou o exército de Israel? Vamos lá, vou aguardar aí uns segundinhos aí para ver, né? Quantos dias esse gigante Golias atormentou o exército de Israel, convidando, desafiando, né? Para que um homem decidisse guerrear sozinho com ele. Vamos dar uma olhada ali? Não copiou da Aline, né, Jurema? Com certeza não, foi uma coincidência, né? E aí? Quanto tempo, então, que Golias ficou ali atormentando? Right? Very good, né? Ó, a Aline tá ligada, né? Então, ela está respondendo aqui. Foram 40 dias. 40 dias. So my question was, I want to know how long or how many days, yeah, the giant Goliath was tormenting, defying the army of Israel, right? Why? Because he noticed there was nobody willing to fight against him. I mean, he also noticed that everybody was very afraid of him. So, he was posing as the big giant, right? And he was tormenting, he was defying the army of the living God for 40 days, yeah? Or 40 days, as the Americans say, 40 days, né? 40 dias. E, olha só, very good, more than 40 days. Você sabia que ele era tão petulante que ele vinha ali na frente da batalha desafiar o exército durante 40 dias e 2 vezes por dia? Então, assim, pela manhã, finalzinho de tarde, lá estava o gigante desafiando o exército de Israel, right? So, not only for 40 days, but also he would defy the army, yeah, the army of Israel, the living army of Israel, twice a day, twice a day, in the morning and late afternoon, like in the evening. Yeah. So here I am. Yeah. I am waiting for the man who's gonna fight against me. Quando chegava lá, pela manhã, fim de tarde, eu tô aqui esperando quem vai ser o homem que vai aqui lutar, guerrear contra mim. Muito bem. Então, como eu disse, os 3 filhos mais velhos de Jessé, os 3 irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais Mercy, isso mesmo, Aline, misericórdia, Mercy. Então, os 3 irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército, né, do rei, e eles estavam ali na frente, na frente da batalha, ali na linha de frente, ali, prontos para guerrear, porque eles estavam prontos para guerrear, mas comunidade, sozinho, ninguém, right? So, as I said, Jesse's 3 eldest sons and David's, David's and his 3 eldest brothers were at the army. They were there at the front line, ready to start the battle. So they were ready to start the battle as a unit, all together. But just a person to step up, yeah, to fight against Goliath, no, nobody wanted to do it. Everybody was so afraid, even King Saul. Ok? Agora, o rei Saul, ele estava também tão temeroso e também não estava aguentando aquela situação. São 40 dias, 2 vezes por dia. Então, você imagina a situação. Então, ele resolveu dar uma recompensa monetária para o homem que se dispusesse a guerrear contra Golias. Alguém apareceu? Ninguém. Aí ele resolveu, além do prêmio monetário, ele resolveu dar a mão da sua filha a esse homem.
Imagine o prêmio, olha, esse homem viria a se tornar um príncipe. Nobody, ninguém apareceu. E além disso, ele ainda resolveu dar isenção de impostos em Israel para toda a família deste homem, né? Que viesse a derrotar o Golias. Isenção, olha que maravilha, isenção de impostos até o fim dos seus dias, para você, para toda a sua família. Se perdeu nos 40 dias, né? Então, ninguém apareceu. Só que então o Jessé, né, o pai de Davi e dos outros filhos que estavam ali na guerra, ele estava muito preocupado, né, com a segurança dos seus filhos. E ele pediu a Davi que fosse até lá o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e também para conversar com eles para ver se eles estavam bem. Ele estava muito preocupado, então ele queria, né, saber dos filhos, saber se os filhos estavam bem, se estavam em segurança, ok? Isso aí, imagine the king's despair, né? O rei estava desesperado. Tão desesperado que, além de dinheiro, ele ofereceu à filha, ofereceu isenção de impostos. Okay, very good. So, King Saul was so desperate, right, to find a man, yeah, to fight against Goliath, that he decided to offer a prize, yeah, a monetary prize for the man who would fight Goliath. Fight, yeah, and kill him. Nobody wanted to do it, right? And then he also offered his daughter in marriage. So this man would become a prince. Anybody? Nobody. Then he decided to give, exemption of taxes for the warrior family all over Israel until they died, yeah, for the rest of their lives. But nobody stepped forward. Nobody really offered himself to fight against Goliath. So Jesse, yeah, the father, David's father, also, yeah, he had 3 sons at the battle. He was very worried with the sons, so he asked the young David, David was very young at the time, to go to the battlefield to take food for his brothers, right? To take food to the brothers, but also to talk to them, to see if they were well, because the father was very worried, right? Muito bem. Pela manhã, dia seguinte, pela manhã, Davi, então, enche, né? Pega lá a comida, tudo aquilo que foi preparado para os irmãos e também para o comandante ali daquela batalha, e chegou, foi lá para o campo de batalha para conversar com os irmãos. Naquele momento que ele estava ali perto da linha mesmo, da linha de frente, e estava ali, inclusive, conversando com o seu irmão mais velho, né, o Eliabe, ele ouve. Naquele momento, então, o que acontece? Golias dá um passo à frente, né? Dá um passo à frente e dá um passo à frente. Eu estou aqui, ok. Ele dá um passo à frente e, mais uma vez, desafia o exército de Israel. Então, estou aqui desafiando, tá, o seu exército. Quem é que vai vir aqui guerrear comigo? Né? Ele queria uma coisa assim, ó, mano a mano. Né? So, next day, early morning, David, get all the food that he for the commandant of the battle there, and he went there to the battlefield. Yeah, so he was just near the front line as he was talking to his brother, his eldest brother, Eliab, right? The giant Goliath stepped forward and, as usual, defies the army, yeah, of Israel, yeah, the army of the living God. So I'm here waiting for the warrior that's going to come and fight against me. And then David hears, yeah,
this challenge. And he was so, I mean, he didn't like what he heard, right? E ali, né, quando ele se afastou, ele viu ali os homens, né, os outros guerreiros, soldados que estavam ali, todo mundo estava comentando, porque imagina, era o assunto do momento, não é? Golias era o assunto do momento, né? E aí ele perguntou para aqueles homens ali, não, o que estava acontecendo? Qual era o prêmio? Né? Se tinha alguém que estava ali disposto a guerrear contra o Golias, e qual era o prêmio? Né? E aí os homens falaram, né? Que tinha esse prêmio, um prêmio financeiro, ele tinha dado a mão da sua filha em casamento e mais a isenção de impostos. Mas Davi estava indignado. Simplesmente ele falou assim: quem é esse incircunciso, filisteu, desafiando o exército do Deus vivo? Né? So, as David, overhears Goliath, he was very angry about that. Né? And then he started talking to the other man there in the battle, right? Asking if there was anybody willing to fight Goliath. No, nobody. Everybody was so afraid, right? And also, he asked for the prize. So he was told, there was a monetary prize. Also, the king would give his daughter's hand in marriage. And more than that, talking about the exemption of taxes in Israel for all his family until the days of the last days of the family's life. And I mean, David was so angry, and then he said, who is this uncircumcised Philistine who defies the army of the living God? E aí, nessa conversa toda, David acabou sendo levado lá ao rei. Lembrando, né, que ele já trabalhava para o rei, né? Porque ele tocava lá a harpa para o rei, toda vez que aquele espírito mal, né, atormentava o rei, então ele era o músico que acalmava o rei. Né? Ele foi levado ali à presença do rei e ele simplesmente diz assim: não se preocupe, majestade, né? Porque aqui o seu servo vai enfrentar o gigante Golias. Aí o rei Saul olhou assim para ele e falou assim: mas meu filho, você não pode, você é muito jovem. Imagine, ele é um campeão. Gente, ele é um guerreiro desde muito jovem. Assim, na sua idade, ele já era um guerreiro. Já era um guerreiro. Você não tem a mínima condições. Davi disse: não, lógico que eu tenho. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quando elas avançaram nas ovelhas, eu protegi as ovelhas. E quando eles avançaram em mim, eu dei um jeito neles, entendeu? E eu os matei. Eu tenho experiência. Fique tranquilo, que eu vou para essa batalha. O rei, né, olhando, eu estou acompanhando aqui a Aline, né? Very good, né? A Aline está falando aqui, assim, o rei talvez tenha pensado que era uma brincadeira. That's great, Aline. E aí, inicialmente, ele até pensou, né? Mas o menino estava tão decidido, certo? Ele botou até a armadura dele, deu a espada, a túnica ali, né? Que aí virou uma brincadeira mesmo, porque Davi não conseguia nem se mexer no meio daquela armadura que era tão pesada que ele não tinha costume nenhum. Ele falou, pelo amor de Deus, tirou tudo aquilo. Certo? So, David was sent to the presence of the king, and he said to the king, boldly, right? Because he had the spirit of the Lord with him. And he became very courageous, even more, right, than he was already. And he said, yeah, don't worry, Majesty. Your servant here will fight Goliath. I mean, King Saul said, no, I'm sorry, but you're so young. You're just a kid. I mean, he's a powerful warrior. You stand no chances, right? No, but I've already killed a lion and a bear.
I take care of the sheep of my father. Don't worry, I can do it. The Lord will deliver me as he delivered me from the lion, from the bear. Então, olha que importante isso. Porque o Davi não chegou lá como eu sou maior, eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou derrotar. Não. Ele falou assim, não, eu vou, porque eu já matei um leão, já matei um urso, o Senhor, ele vai me livrar. Porque eu vou, né? Porque essa batalha, eu vou nessa batalha com o Senhor, porque a batalha é do Senhor, porque ele entendeu que a batalha era mais espiritual. Certo? E então, né, o rei Saul deu lá, so the King Saul gave his tunic, his armor, his sword, right? But the thing is, David couldn't move. Everything was too heavy for him, right? He was very young. We don't know his age. 17, 18. We don't know exact, yeah, the age, right? But as he couldn't move, right, he said, no. He took everything off. I said, I'm not used to that. I'm not used to that. Listen, I go with the Lord, okay? I'm sure God will deliver me. Muito bem, ele tirou tudo aquilo, certo? E aí, ele foi ali para o riacho. Aí ele pegou o seu cajado, foi ali para o riacho, escolheu 5 pedras lisas, colocou ali na sua bolsa ali de pastor, certo? E a sua tiradeira, né? E ele foi lá para o campo de batalha. E começou a se aproximar de Golias, right? So, what happened is, he took everything off, right? He took his staff, and he went by the river, and he selected 5 smooth stones, right? And he put them in his shepherd's bag. He had his staff in his hand, yeah, his sling, and he went to the battlefield. And as he approached Goliath, then Aline, Goliath thought that was a joke. Quando Golias olhou assim, né, vendo Davi se aproximando, ele assim achou que aquilo era uma palhaçada. Ele viu que era simplesmente um jovem. Ele falou, o que é isso? Eu sou algum cachorro para que vocês virem com um pedaço de pau? Ele disse assim para Davi, eu vou te matar, eu vou dar a sua carne para os pássaros comerem. So, as David approached Goliath in the battlefield, Goliath just looked at him. He realized that he was just a young man, almost a kid. And he said, is this a joke? Am I a dog that you come after me with a stick? Right? And he said to David, I'm going to kill you and I'm going to give your flesh to the birds to eat. E aí, então, qual será que foi a resposta de Davi? Vamos ver, então, qual foi a resposta de Davi? Muito bem, eu vou dividir com vocês aqui a primeira tela, ok? Então, vocês que estão aí no Instagram, se vocês quiserem ver essa tela em mais detalhe, que depois a gente vai fazer o estudo do inglês, eu convido então vocês para irem lá, Facebook, YouTube, tá? Aí na minha bio vocês têm um link, ok? E, né? Mas se vocês quiserem treinar os seus ouvidos, porque esse é um exercício poderoso, fiquem por aí. Então, eu vou dividir aqui, primeira tela. Vamos lá, vamos ver qual que foi a resposta de Davi. Vamos lá, peraí. Muito bem, eu vou pegar aqui um ajudador, certo? Então, Davi disse assim, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso.
o Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, né? A fé, a certeza, a coragem de Davi, que era apenas um jovem, né? Você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará você em minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mais uma vez, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos ao inglês? You come against me with a sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the Lord of the armies of Israel, whom you have defied. This day, the Lord is going to deliver you into my hands, and I will strike you down. I'll cut off your head, and the whole world will know there is a God in Israel. Again, you come against me with sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down, I'll cut off your head, and the whole world will know there is a God in Israel. Last time. You come against me with a sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down. I will cut off your head, and the whole world will know there is a God in Israel. See how courageous he was, you know? See his faith, yeah? Because he knew it wasn't his battle, yeah? It was the Lord's battle. He knew it wasn't in his strength, yeah? So he said, the Lord will deliver you in my hands, né? Só para ver a coragem dele, né? Ainda mais depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Muito bem. A lot of faith, a lot of daring. Excellent, Aline. Então, olha só. Você vem contra mim com espada. You come against me with sword. Mas eu vou contra você. But I come against you em nome do Senhor Todo-Poderoso. In the name of the Lord Almighty, o Deus dos exércitos de Israel, the God of the armies of Israel, a quem você desafiou, whom you have defied. Hoje mesmo, this day, o Senhor o entregará nas minhas mãos. The Lord will deliver you into my hands. E eu o matarei, I will strike you down, cortarei a sua cabeça, I'll cut off your head, e toda a terra, and the whole world, saberá que há Deus em Israel. Will know there is a God in Israel. Muito bem. E aí? E aí, o que aconteceu? Vamos continuar um pouquinho mais essa história. Naquele momento, cara a cara, diante ali, né, do gigante, simplesmente Davi
Ele pega uma pedra, ele atira uma pedra, certeiro, na testa do gigante, que ficou cravado, certo? E o gigante caiu como? De cara no chão. Caiu de cara no chão. E naquele momento, então, ele se aproveita, sobe em cima do gigante, tira a sua espada, a espada de Golias, e corta a sua cabeça com a sua própria espada. So, yeah, in that moment, face to face with the giant, yeah, he had his sling and throw just one stone. Yeah? He kissed Goliath with a single stone. I mean, he was just so certain, right? It came right in his forehead, and it got in there, right? It fixated there, and he got so dizzy, he fell with his face to the floor, right? So very fast, David goes over him, gets his sword, cuts his head, yeah, with Goliath's sword, yeah? And that was how David killed the giant Goliath with a single stone. Porque ele sabia que não era na sua força. Ele sabia que aquela batalha era do Senhor. He knew it wasn't in his strength. He knew it was the Lord's battle. E aí, o que aconteceu então? E aí ele virou um herói, né? Instantaneamente, e assumiu o trono? Foi isso? Você lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Do momento, né? Hoje eu estou cheia de perguntas. Do momento em que Davi foi ungido para se tornar rei de Israel pelo profeta Samuel. Quanto tempo levou para ele assumir o trono? Vamos lá, perguntinhas. Bora lá. Aline, que você aí tá sabichona, tá sabendo tudo da palavra. Então, conta aí para mim. Quanto tempo levou para ele assumir? Foi logo depois dessa grande batalha? Vamos lá. Muito bem. Aí vou tomar um gole d'água. So my question is, what happened then? I mean, after this great battle, he defeated the giant, he killed the giant, cut his head. So he assumed the throne right after. How long did it take David to become king after the moment he was anointed by prophet Samuel? Fantastic, Jurema. Fantastic. Muito bem, né? Eu fiz essa pergunta aí na segunda-feira. É isso mesmo, boa memória. 20 anos. 20 years. Por quê? Porque não é assim. Ele era um jovem. Ele tinha menos de 20 anos. Não sei se ele tinha 16, 17 anos, certo? Quando o rei Saul assumiu o trono, ele tinha 30. Né? Então, quando Deus rejeitou Saul, Saul ainda ficou mais 20 anos no poder. Ao mesmo tempo que quando Davi foi ungido para ser o próximo rei, houve 20 anos de preparação. E é por isso que eu falo, se tiver promessas na sua vida, seja paciente, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Né? So, it's 20 long years in preparation. E ele teve que atravessar muito deserto. Né? Porque o que aconteceu? Ele realmente ficou famoso. As mulheres, né, também passaram a fazer músicas para Davi. E isso acabou levantando, trazendo os ciúmes e a ira de rei Saul, né, que passou a perseguir Davi. Então, essa história ela não acaba aqui. Essa história continua, right? Because David became very famous, right? The women start making him songs, right? Comparing him with King Saul. And Saul became very jealous of David. Yeah, he became very angry. And he wanted to kill David, right? And David started running away from King Saul. He started living in caves, right? But all this was a preparation for him to become
the warrior that he really became, right? And the king that he became, né? Então é isso. Essa história não termina aqui. Convido vocês, então, a lerem os livros, né? Primeiro e segundo Samuel, né? So I invite you to read the books of Samuel, first and second, porque é uma história, né, que vai muito além. Mas a gente só tem uma semana, né? A gente está, né? Cada semana a gente está trabalhando numa história, né? Para a gente crescer, não só no inglês, mas na palavra do Senhor. Essas histórias em inglês, em português, têm o poder de acelerar a sua fluência no inglês. Então, vamos voltar aqui, que eu vou dividir essa tela, porque agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, em detalhe, né, desses versículos 45 e 46. Vamos lá? Eu vou dividir novamente aqui para a gente continuar esse trabalho aqui que nós estamos fazendo aqui no inglês, certo? Muito bem. Então, olha só. Vamos lá. O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de separar as palavras, as classes de palavras mais importantes, os verbos, os substantivos, os adjetivos e preposições, porque é muito importante que vocês saibam reconhecer as preposições em inglês, porque elas têm uma função muito importante, né? So I like to divide, yes, separate the different classes of words, verbs, nouns, adjectives, prepositions that are very important in English. Então vamos começar com os verbos, ok? Starting with verbs, right? Come, come. There are two come. So you come against me with sword, but I come against you, ok? Second, have defied. Eu decidi colocar juntinho, ó. Have defied. Por quê? Isso aqui é o past perfect, né? O have aqui, ele está como verbo auxiliar e o defied, ele está como verbo principal. Have defied. Quando a gente traz para o português, geralmente a tradução é passado simples, porque você desafiou. Que a gente não fala tem desafiado, né? Até a gente poderia até usar nesse caso, porque foram 40 dias, né? Desafiando. Então, você tem desafiado, até caberia. Mas quando a gente traz para o português, em geral, a gente traduz como passado simples. Próximo verbo, next verb, will deliver. Novamente, eu coloquei juntinho, por quê? Will, verbo auxiliar do quê? Que indica futuro, nesse caso. Então, os verbos auxiliares no inglês, a função deles é determinar qual é o tempo verbal. Por isso que ele tem que ser acompanhado do verbo principal. You, this day the Lord will deliver you. Né? Ele vai me entregar você. And I'll strike you down. Percebam que a Bíblia não costuma usar contrações, o que é muito comum no dia a dia, né? Contrações. É a primeira vez que eu vejo aqui na Bíblia o will contraído, né? Porque, ó, this day the Lord will deliver you in my hands. E aí agora tá contraído. And I'll strike you down. I'll. Ok? Então, vou derrubar você. E aí, cut off. Cut off. E aí eu vou cortar sua cabeça. Cut. Né? Cut off. Coloquei aqui com a preposição para vocês irem, né? Sempre se o verbo corrigido de uma preposição ou se o verbo for um phrasal verb, que é aquele verbo acompanhado de uma, duas ou três preposições. Por isso que é importante vocês reconhecerem as preposições, ok? Cut off. And will know, the whole world will know there is a God in Israel. Mais uma vez, will, verbo auxiliar, que indica futuro, know. Então,
Como é que a gente faz o futuro em inglês? Will mais o verbo principal. O mundo inteiro saberá, ok? Will know. Que o quê? There is. Esse aqui não é o verbo to be. Esse aqui é o verbo haver. Todo mundo saberá que há um Deus em Israel. É o verbo haver. There is. Ok? Nouns. Vamos aos substantivos. Sword. Sword, que é espada. Né? Olha aqui. Name. Então, eu já coloquei juntinho aqui o nome. Né? In the name of the Lord. Então, the name, o nome. E aí eu tenho Lord, the Lord, o Senhor. There are two. Tem mais um. This day, the Lord, certo? Porque é o Senhor. Eu estou aqui acompanhado do artigo definido. Tá? E aí eu tenho the God, o Deus dos exércitos de Israel. The God of the arms of Israel. E aí eu tenho armies, né? Os exércitos. The armies, Israel. The armies of Israel. E tem mais um, Israel. Vamos procurar. E todos saberão. There is a God in Israel. Né? Então, para lugares, cidades, países, bairros, a gente usa a preposição in. Ok? In Israel. My hands. Hands. My hands. Minhas mãos. Into my hands. Nas minhas mãos. Vai me entregar você nas minhas mãos. Head. Head. Your head. I'll cut off your head. A sua cabeça. World. Então, aqui o substantivo é world. Mundo. Mas aqui, eu coloquei aqui, ó. The whole world. Coloquei aqui juntinho para você. Então aí, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Todo mundo. Como é que a gente fala isso? The whole world. Ok? E God. A God. Para determinar o quê? Todo mundo vai saber que tem um Deus em Israel. Ok? Vamos ao adjetivo? Almighty. Almighty. The adjective almighty. Poderoso. Whole. Certo? Porque é no mundo todo, né? Whole. Então agora eu vou marcar. The whole world. Né? Pronome pessoal, o sujeito da frase, tá? Eles chamam de subject pronoun. So you come against me. There are two. You have defied. Ok? E depois eu tenho eu. I. Sempre em maiúsculo, né? I come against you and I'll strike you down. Okay? Then, connectors. Né? Coloquei como conector porque você junta para uma frase na outra. Né? Então, na Bíblia, geralmente traz coisas bem simples, como but, mais, and. Né? Nós temos três. We have three. So deliver you into my hands, and I'll strike you down, and cut off your head. And the whole world will know there is a God in Israel. E aí, olha aqui, ó. The God of the armies of Israel, whom you have defied. A quem? Whom you have defied. E that. Esse that é na posição de quê? The whole world will know that there is a God in Israel. Todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. E aí eu coloquei aqui esse advérbio. This day, today, hoje mesmo. This day. Prepositions. Against. Contra.
You come against me, and I come against you. Okay? With. You come against me with a sword. Of. There are three of. So, but I came against you in the name of the Lord, yeah, Almighty, the God of the armies of Israel. Ok? E aí, into. So the Lord will deliver you into my hands. Vou entregar você aqui de bandeja nas minhas mãos, né? Down. I will strike you down. I will strike you down. Eu vou derrubar você, ok? E vou fazer o quê? Cut off your head. Vou cortar sua cabeça. In the name of the Lord, in Israel. E agora, pronomes do objeto. Lembra, o pronome pessoal vem antes do verbo, certo? Na posição de sujeito, e o pronome objeto sempre depois do verbo. Então, eu tenho, ó, me, you come against me, né? And I will come against you, e I will strike you down and cut off your head. Ok? Fechamos. And, the Lord will deliver you into my hands. Ok? Fechamos. Certo? Então, agora, let's do the repetition. Right? Porque essa história vai ficar aqui, ó, em português, em inglês. Vocês vão aprender toda essa estrutura. Quanto mais histórias a gente for vendo, mais isso vai ficar aqui, ó. Então, isso é uma ferramenta poderosa que pode levar você à fluência no inglês rapidamente e a palavra do Senhor. Vamos lá? Né? E a pronúncia, ela é muito importante. Não só para que vocês entendam os nativos, mas para que vocês também sejam entendidos quando você fala. Ok? Backwards. Sempre de trás para frente, certo? Just a minute. Israel. Israel. In Israel. God. A God. A God in Israel. Is. There is. There is a God in Israel. That there is a God in Israel. Know. Will know. Word. Word. Whole. Whole word. The whole world. And the whole world will know that there is a God in Israel. Head. Your head. Off. Cut off. Cut off your head. Yeah? And will cut off your head. Down. You down. Strike you down. Strike you down. Ow. I will strike you down and cut off your head. Hands. My hands. Into my hands. You into my hands. Deliver you into my hands. Will deliver you into my hands. The Lord will deliver you into my hands. This day, the Lord will deliver you into my hands. Defied, have defied. You have defied. Whom you have defied. Israel, of Israel. Armies of Israel. The armies of Israel. Of the armies of Israel. God, the God, Almighty, Lord Almighty, the Lord Almighty, of the Lord Almighty, name, the name, in the name, you in the name, against you in the name, come against you. I come against you, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Sword, with sword, me with sword, against, come against,
you come against. Vamos lá? You come against me with sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down, cut off your head, and the whole world will know there is a God in Israel. Again, you come against me with sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down, cut off your head, and the whole world will know that there is a God in Israel. Vamos lá? Comigo? Então, todos juntos? 1, 2, 3. You come against me with sword, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. I will strike you down, cut off your head, and the whole world will know that there is a God in Israel. Ok? Excelente! E aqui a gente fecha, então, mais uma das histórias incríveis da Bíblia. Então, se vocês acham que esse aqui é um conteúdo de qualidade, eu convido vocês, então, para deixarem um like, né? E seguirem aqui no Instagram, se inscreverem lá no canal do YouTube, porque as plataformas sociais, elas entendem, né? Vão entender que este conteúdo de qualidade que vai alcançar mais pessoas, né? Convide o seu irmão, a sua irmã em Cristo para estarem aqui conosco nessas lives, né? Porque esse trabalho de trabalhar com a palavra do Senhor em inglês, em português, pode levar você à fluência no inglês muito mais rapidamente. Então, o ensinamento aqui é que a gente tem que deixar que o Senhor, né, lute as batalhas que são dele, que não é na força do nosso braço. So we need to let God fight his battles. It's not in our strength. Né? Então, com fé, a fé vai fazer com que a gente siga em frente, vai fazer com que a gente não tenha medo. Né? Because when we have faith, we are fearless. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo. God hasn't given us the spirit of fear. Okay? Eu sou Vilma Gomes. Be fluent in English. Be fluent in the Word of God. Bye! Um prazer estar aqui com vocês. Até mais.